microfone, professor. Iniciando gravação, direito, dia 29 de abril, direito ambiental, unidade 3, seção 1. Agora eu já estou gravando, conferindo aqui gravação. A gravação está em ordem, está em dia. Mas é isso daí. Um bom dia para Marcela também. Marcela também acabou de chegar. Você está bem, Marcela? Estou bem, e vocês? Bem, graças a Deus estou bem também. Que bom. Contando aí no dedo quantos dias faltam para acabar esse decreto, vencer o prazo do decreto. Não significa que as coisas estarão solucionadas, mas nós vamos ter que aprender a conviver com isso e se aproximar novamente, chegar mais perto um do outro e tal. Mas quanto tempo vai durar essa pandemia? Nós não sabemos, vai embora para maio, junho, julho, talvez. Mas esperamos que acabe o mais cedo possível. Embora já esteja sinalizado aí que daqui a alguns dias, dia 10, dia 11, a gente voltaria a trabalhar, e aí estaríamos já no presencial. O que São Paulo está prevendo, o que o país está prevendo, o mundo também está prevendo, e vamos para frente, vamos saber, vamos ver o que vai dar. Sim. Mas legal, deixa eu ver o que eu trouxe hoje aqui. Deixa eu ver o que eu trouxe. Hoje nós estamos falando aí já corrigi as provas, só preciso fazer o lançamento. Quero ver se eu consigo fazer esse lançamento até amanhã ou depois. Aí eu vou lançar. Alguns trabalhos foram corrigidos, tal. Então, tem gente que está entregando hoje algumas correções que eu pedi, por isso que eu também não lancei a nota dos trabalhos. Mas eu já devo receber tudo hoje, as correções que eu pedi e tal, e aí a gente já consegue enxergar as notas. Mas, no geral, as notas foram muito boas mesmo. Valeu a pena. Então, hoje... Eu tenho, quando eu acordo de manhã, deixo a janela aberta, assim, esse ventinho frio. Às vezes eu fico tossindo, mas uma tosse sequinha, tá limpinho, tudo certinho. Direito ambiental, unidade 3. A unidade 3 do direito ambiental fala do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. De modo geral, ela fala tudo em relação à conservação ambiental. Ela entra na política ambiental, ela entra no recurso hídrico, na política nacional dos resíduos sólidos, que é o que nós vamos ver hoje. Deixa eu ver aqui, só um instante. Fechar aqui a câmera para facilitar a transmissão. Então, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, seção 3.1, recursos hídricos, água 3.2 e hoje o resíduo sólido 3.3. O que a gente observa é que a Constituição da República, ela recepcionou o direito ambiental lá no 225 e sequência. Então, a lei maior, a determinante, a lei principal, ela diz que o Brasil está inserido no controle ambiental, mas ela, como Constituição da República, não regulariza, regulamenta, ela não dá direção de vetores com relação às necessidades menores do direito ambiental, como também em outros ramos do direito. Então, ela deixou para as leis infra elas regulamentarem a situação do direito ambiental dentro do Brasil. E nós estamos aí em 2020 e nós observamos que em 2000 é que as coisas começaram a se movimentar,
começaram a ganhar um norte um pouco mais direcionado, o país começou a olhar um pouco mais para o meio ambiente como uma solução econômica, mas que precisa ser gerenciada com relação à otimização entre economia e política, mas o foco maior é a preservação. Então, a partir dessa época, nós começamos a entrar numa situação em que as pessoas começaram, cada um, a tomar uma iniciativa de um modo diferente do outro. E isso começou a gerar polêmica, começou a gerar conflito, e esses conflitos, eles perduram até hoje. Esses conflitos são de ordem federal, de ordem estadual, municipal. Então, nós temos conflito ambiental em todas as áreas do direito. Então, ela vai refletir lá nos crimes ambientais, no direito administrativo, nos procedimentos administrativos e no próprio direito ambiental, que é um dos ramos do direito, e que muito pouco é utilizado pelo advogado ou pelas partes. Talvez as partes não tenham ainda encontrado uma necessidade de correr para o judiciário, como ela sentiu já há algumas décadas aí, de correr para o tributário. Quando a Receita Federal pressionou, por exemplo, os contribuintes, aí não teve dúvida. Os contribuintes correram para buscar guarida no direito tributário. Nós ainda não temos incidências, por exemplo, no direito ambiental, com relação à necessidade de regularização, regulamentação, aprovação, outorga, para as pessoas físicas, que são as pessoas que dominam a maioria dos empreendimentos, né, dos sítios, das fazendas, das chácaras produtivas, porque talvez não houvesse ainda espaço e tempo suficiente para chegar até esse pessoal. Mas eu acredito que é uma questão de tempo. A partir do momento em que as coisas vão se regularizando, vai abrindo mais espaço para que... Vai abrindo mais espaço para... A Letícia também está chegando aí. Letícia Rodrigues... Bom dia, vamos continuar aqui. Então, nessa situação, eu imagino que vocês, por exemplo, daqui a 3 anos e meio, pegando o diploma, eu não tenho dúvida que daria tempo de se especializar na área do direito ambiental e seria tempo suficiente para as coisas estarem, de certa forma, assim, explodindo um ramo novo do direito, onde as obrigações teriam que ser otimizadas, equilibradas com os direitos. Isso eu vi, o imposto de renda, por exemplo, os judiciários, os impostos, o ICMS, o COFINS, o PIS, IOF, tudo isso não era regulamentado da forma que é hoje. E no início dos anos 80 já começou uma corrida muito grande para tentar regulamentar isso. No meio dos anos 80, a situação já ficou bem crítica, bem caótica. Nós temos aí vários históricos aí do Sarney, do plano Sarney e tal, mas logo em seguida, anos 90, Collor, e dali para frente, os problemas tributários explodiram e aí houve necessidade mesmo de guarida e proteção no direito tributário. Então, quem começou a trabalhar com direito tributário lá no final, ou comercial, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, está aí 90, 2010, 30 anos. Então, provavelmente nem tem aposentado ainda tem mais uns 15, 20 anos para poder aposentar. E o serviço não acaba por aí, vai embora. Por
outro lado, o direito ambiental, ele também proporciona essa carreira, uma carreira, eu penso assim, mais saudável, uma carreira mais tranquila, mas ainda assim a discussão ela é bem aproximada de um gestor que não tem uma preparação técnica do direito ambiental. Então, tudo isso vai ter que ser consertado com o passar aí dos anos. Até mesmo a especialização das secretarias, ela vai depender de vocês aí, advogados, principalmente na área ambiental, para poder se preparar para fazer a defesa do meio ambiente do ponto de vista Estado. Quando eu falo Estado, não significa só a federação, pode ser todos os entes federativos, porque a partir do momento em que os processos começam a eclodirem, começam a aparecer em grande escala, não vai ser o Ministério Público que vai dar conta disso. Então, nós vamos precisar criar outras esferas, como nós temos no crime, como nós temos na área do civil, na área trabalhista, tal, para fazer apoio a uma nova vertente que tende a regulamentar os recursos da natureza com o direito ambiental, mas tendo foco aí no exercício futuro, né? Nós temos que manter isso aí por 100, 200, 500, 1000 anos. Então, o mundo não acaba em 1000 anos. Nós vamos ter que arrumar uma forma de tentar preservar, ajustar essa situação para fazer com que caiba. Então, eu acredito que direito ambiental, trabalho muito com isso, gosto muito dessa área, me sinto bem trabalhando com isso. Eu fiz a associação entre o direito ambiental e o direito civil, aí no uso capião, adjudicação, retificação de área, regularização, regulamentação, pedido, outorga e tal. Então, é uma área bastante agradável e mostra aí o empenho e o reconhecimento. E eu acredito que eu vejo isso nas secretarias, a necessidade de pessoas especializadas. Então, é o que eu falo para vocês. Sobrou espaço, sobrou tempo, vai, investe na carreira e vamos acompanhar tudo isso que está acontecendo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Veja, nós estamos falando de duas situações. Primeiro, uma política. Essa política é nacional, essa política é o que vincula a federação como um ente completo, que vai desde as necessidades federais até mesmo a municipalidade. Então, é bastante interessante quando a gente observa que uma lei, uma vez disponibilizada, ela já abre espaço para regulamentação, inclusive municipal. Mas o interesse municipal, veja, nós estamos falando de um direito difuso, direito do ar, o direito da água, o direito do ambiente, de todos, e não é coletivo. É muito diferente nesse aspecto a gente analisar o direito coletivo e o direito difuso. Nós não temos um vínculo entre nós para termos uma necessidade de um condomínio, então seria um direito coletivo, a administração daquele condomínio, mas a partir do instante em que eu coloco a terra sob guarida, deixa de ser coletivo e passa a ser interesse geral do ser humano. Então, ele vira difuso, ele ganha uma proporcionalidade muito ampla. Então, a política nacional tende a regulamentar, tende a regularizar essa situação. Agora, observe o seguinte, nós estamos falando de uma política nacional com o elemento resíduo sólido, nesse instante, resíduos sólidos. Então, eu tenho que imaginar que a política que vem de cima para baixo, ela tende a regularizar
tudo que acontece quando eu falo resíduos sólidos, por exemplo, será que o resíduo sólido que eu soltar aqui em Taubaté, que foi disponibilizado em Taubaté, em Tremembé ou em outra região, ela vai interferir no solo da região de São José dos Campos, de Jacareí, depois ela já começa a partir para outros estados. Será que eu vou envolver o país inteiro? Então, quando eu falo resíduo sólido, resíduo hídrico e junto política nacional, tudo que eu fizer para regularizar, regulamentar uma cidadezinha pequenininha, menor, que tem Redenção da Serra, Natividade da Serra, Paraibuna, essas regiões pequenininhas, mas o solo é comum, o solo é difuso, é de todos. Então, se eu contaminar uma região dessa, eu contaminei o solo é de todos, então a política é nacional. Isso difere um pouco das leis e dos decretos entre o ente federativo e o ente municipal. O ente federativo e o ente municipal, eles estão associados, sim, do ponto de vista do direito civil, em situações que cabe a regulamentação na área civil de um diferente do outro. Então, se um município vai abrir, por exemplo, a quarentena dia 10, 11, 12, ele não pode ser menor do que o Estado recomendou, mas ele pode ser maior. Então, a situação de cada município depende, claro, da regulamentação maior, que é do direito, que é do Estado. E o Estado em relação ao ente federativo. Agora, no ambiental, eu não posso agir dessa forma. Eu não posso falar que o tratamento da água de um município é diferente do tratamento da água para outro município, principalmente porque as águas circulam, tal, ou os sólidos circulam. Quem é que recebe, quem é que demanda, quem é que recebe recurso, vende, compra. Então, quando eu falo gestão de resíduos ou de água, se eu regulamentar a situação em uma cidade, logicamente eu regulamentei a situação nas demais. Então, vamos enxergar isso bastante quando eu começo a falar aqui de meio ambiente. Peguei lá no Ministério do Meio Ambiente, está lá. Ministério do Meio Ambiente é uma das entidades regulamentadoras, mas ela recebe, claro, as leis já providas pelo nosso legislativo. Então, quando a gente fala, olha, existem bancadas ruralistas, na realidade, quando eu falo ruralista, eu não estou me referindo exclusivamente à agricultura ou pecuária. Eu estou falando a uma gestão do meio ambiente. E essa gestão do meio ambiente é extremamente relevante. Por quê? Porque o legislador, ele, por pertencer a uma bancada, ele tende a levar a solução direcionada, principalmente voltada, né, a uma região em que está passando por um determinado problema. Na realidade, a lei é exatamente isso, é a regulamentação de uma situação social que precisa de atenção ou guarida legislativa. Mas se eu regularizar, regulamentar, outorgar, aprovar, licenciar para o centro-oeste, será que eu estou fazendo a mesma coisa para o sul, para o sudeste, para o norte, para o nordeste? E aí vem, sim, uma política de meio ambiente que é direcionada, que tem a iniciativa de um legislativo voltado para o controle do meio ambiente, que, por sua vez, amplia para o país inteiro. Então, tem muito... Ok, chegando mais alguém aqui. Deixa eu ver quem que está aqui. Rebeca.
Rebeca está chegando. Ok, dando um alô para vocês aqui. Um beijo, dizendo que eu estou morrendo de saudade de vocês. E em breve nós estaremos aí no nosso encontro presencial. É bastante interessante, né? Às vezes eu fico olhando a minha telinha aqui embaixo, mas eu estou olhando aqui embaixo, só que a minha câmera está aqui em cima. É falta de treinamento, né? Preparação. Então eu tenho que olhar aqui e falar para vocês, aí vocês estão me vendo. Mas se eu olhar aqui para baixo, vocês não vão na minha cabeça. Mas ok, vamos continuar a nossa aula. Bem-vindo aí a todos. Vamos voltar aqui para o que a gente estava falando. Então, o Ministério do Meio Ambiente é um órgão gestor que também tem os órgãos determinantes que fazem principalmente a fiscalização e o acompanhamento das situações intermediárias, os licenciamentos e tal, para poder recepcionar e dar continuidade nessa estrutura toda do ponto de vista ambiental. Ministério do Meio Ambiente faz sim política nacional de resíduos hídricos, sólidos, dos resíduos industriais, e aí ele começa a derivar, começa a trazer algumas outras situações menores que fazem sentido com relação à totalidade da estrutura meio ambiente. Então, aqui, logo aqui no slide 4, por exemplo, nem eu não tenho essa vertente, né? As cores, a gente vê aí, principalmente na faculdade ou em outros lugares, mas eu acredito que nenhum município não tenha esse controle, coloca as lixeiras e depois que o resíduo coletado é que ela faz a distribuição. Porque, de certa forma, não adiantaria colocar no meio, vamos supor assim, da cidade, do mercado municipal, as cores diferenciadas, porque nem as pessoas não saberiam o que é que tem dentro, o que deveria ter dentro de cada uma dessas caixas, né? Eu vejo aqui em Taubaté, por exemplo, eu moro em Tremembé, mas vizinho de Taubaté, Taubaté criou ali na região central, próximo ao mercado municipal, uns subterrâneos, e a boca das caixas ficam para o lado de fora, e as pessoas descartam todo o lixo de uma vez só. Aquilo vai caindo dentro das caixas e vai ficando por ali. E do outro lado, o caminhão à noite ele chega, abre o subterrâneo, puxa aquelas caixas, joga para dentro do caminhão e aí ele leva para fazer a separação. Aí sim é que acontece essa coleta seletiva, que nós vamos discutir um pouquinho hoje, como é que é esse processo, como que é esse procedimento. Eu trouxe aqui um link de um vídeo, simplesinho, mas é um link bastante elucidador, um link simples, eu acho que são 3 minutos. Deixa eu ver até se eu consigo abrir esse link aqui. Uma coisinha bem agradável da gente ver. Deixa eu tentar aqui, vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Aqui eu já posso fechar, tá aqui, ok. Vamos ver se vai funcionar aqui, peraí. Olha só, vocês estão vendo aqui junto comigo. Vamos fazer esse teste. O pior é que na sala de aula a gente não tem esse recurso. Olha, são 3 minutinhos. Olha que coisa simples, mas que agradável de ver.
importante isso. Ó. Resíduo. Esses são os problemas. Olha que interessante. Um vídeo bastante simples e que tem aqui uma... Ok. Opa, deixa eu voltar aqui. Perdão. Um vídeo bastante simples e que traz uma história agradável, uma história que pode elucidar. Então, vamos ter uma ideia do que esse impacto do resíduo, do rejeito sólido causa para o nosso país, né? Não só o nosso país, mas a Maria chegou, o Jefferson chegou. Bem-vindos aí, pessoal. Grande abraço para quem está chegando agora, bem-vindo. Olá, querido. Tudo bem? Me deixou entrar. Bom dia. Então, vamos continuar aí. Eu deixei um pouquinho a minha câmera aberta, nós estamos em poucas pessoas, mas daqui a pouco já vou ter que fechar, porque até a transmissão acaba ficando mais complexa. Ok, vou continuar só no áudio agora e retornando aqui para o nosso dia. Então, observe o seguinte, eu comentei que o município, por exemplo, Taubaté tem as caixas subterrâneas, e a boca da caixa fica para o lado de fora, a pessoa descarta, cai dentro do container, e a ideia não é separar esse resíduo no mesmo instante. O resíduo vai ser separado, sim, mas vai ser... Tem alguém que está com um microfone aberto, está dando microfone. Pode ser, por gentileza, se puder fechar. Ô, Maria, seu microfone está aberto, fecha para mim, por gentileza.
O microfone da Maria ficou aberto. Maria, fecha para mim, por gentileza. Ok. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? O que eu imagino? Então, eu estou falando assim, Taubaté tem as caixas. Maria, Oi. fecha para mim o microfone, por gentileza. O microfone, eu acho que ficou aberto. Tirei. Ok, muito grato. Pois a gente... Fecha aqui o microfone comigo. A pessoa mandou fechar o microfone. É só fechar ele um pouquinho, está dando microfonia, mas está tudo ok. Então, vamos lá. Olha que interessante. Eu vou tomar de princípio. A cidade aqui de Taubaté, eu moro em Tremembé, passei por Taubaté e vi que eles construíram umas caixas subterrâneas e todo o resíduo lixo das pessoas que circulam são descartados nas bocas nas bocas das caixas e elas já vão direto para um container. À noite o caminhão passa lá, abre os compartimentos, recolhe as caixas e manda para o descarte. Esse descarte ele não é feito automaticamente, ele vai para uma atividade intermediária que é a reciclagem, que é a separação. Então, veja que as empresas elas se preocupam com o lado econômico e se preocupam também com o lado de preservação. Então, eu pergunto, será que valeria a pena eu gastar com o município colocando caixa azul, papel, papelão, caixa vermelha, plástico, verde, vidro, amarelo, metal, preto, madeira, laranja, resíduos perigosos, branco, resíduos hospitalares, roxo, resíduos radioativos, esse sim é importante. Marrom, resíduos orgânicos, cinza, resíduo geral, não reciclável, ou resíduo misturado. E se eu encontro tudo isso no mesmo lugar em Taubaté, que vai para uma caixa, e essa caixa depois é separada diariamente, e aí sim é destinado para cada lugar a sua reciclagem, ou se não for, sobrando mesmo o lixo, é que ele vai para o aterro sanitário, porque não tem mais lixão, os lixões foram proibidos. Então aqui fica um debate, qual é o custo menor? Fazer caixas e depois a empresa que é responsável faz a coleta seletiva, ou eu já entrego numa coleta seletiva e ele já vai ser reciclado de imediato. São duas situações diferentes. Se a coleta seletiva passar na rua e pegar já o lixo separadinho, esse caminhão, por exemplo, esses catadores são prestadores de serviço. Eles vão levar aquilo lá para uma reciclagem maior, que vai prensar, vai embalar, empacotar e vai destinar aquilo já para a empresa que vai transformar em nova matéria-prima. Mas o dinheiro está ficando para alguém. Por outro lado, se o caminhão recolhe tudo na porta da casa e vai embora lá para a associação, essa reciclagem, depois de separada, continua sendo segregada e aí sim vai ser destinado para cada um dos lugares. O dinheiro também continua ficando com alguém. A diferença é que o catador da rua recebe de uma empresa intermediária e o reciclador dessa empresa que trabalha lá no município vai receber a cota diária dele de participação. Dani está chegando, a Luciana está chegando. Não todo mundo que chega faça a mesma coisa. Bom dia para vocês, um beijo, um grande abraço e nós estamos aí com o direito ambiental. Saudade de vocês e um grande beijo. Vamos continuar a nossa aula. Vou fechar minha câmera exatamente para facilitar esse trânsito de informação. Nós já estamos com bastante gente na sala. Ok, voltando aqui. Então, sobra essa dúvida com relação
a necessidade de implantação já desse sistema de lixo que a empresa já leva separado por nós, ou se ela vai fazer a separação lá no canteiro, utilizando a mão de obra dos associados. Tem um fundo muito grande por trás disso, que é dinheiro. E dinheiro, ele vai ser significativo nessa hora. Porque as empresas por trás disso recebem para fazer isso. Eu entrego pronto ou ela paga para alguém fazer essa separação. É uma questão de debate e que depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas agora, o que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, esse raciocínio? Olha que coisa interessante. Nós temos aí a Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Então, estamos lá, Casa Civil, e nós temos aí a Lei 12.305 de 2010. Eu vou partir dessa, vou voltar um pouquinho, vou retornar um pouquinho e vou adiantar um pouquinho no tempo, para a gente poder se situar. 2010, nós estamos em 2020, então nós temos aí 10 anos de efetividade de uma lei que ganhou uma regulamentação mais severa, uma regulamentação que proporciona, talvez, uma sobrevivência do meio ambiente. É claro que se a gente tem uma lei de 10 anos, principalmente no meio ambiente, o impacto dessa lei para as pessoas praticamente nem nasceu ainda. Ou seja, os órgãos menores regulamentadores não estão preparados ainda para fazer com que isso aconteça, com que isso seja uma vertente obrigatória. E nós precisamos parar para visualizar e para entender isso. Então, olha só, olha como é que é a coxa de retalho. Nós estamos falando aí de 10 anos, vamos voltar um pouquinho, depois vamos adiantar um pouquinho. Então, nós estamos aí de 15 anos, 10 anos, 5 anos. E vocês estão exatamente no meio desse processo. Então, o que eu digo é um ramo do direito que tem uma vigência, tem uma disponibilidade de trabalho muito grande. Quem mais está chegando aqui? O Leandro também está chegando. Ok. Eu tenho que registrar toda hora que alguém entra aqui para poder fazer a compilação. Então, mais uma vez aí, bom dia, Leandro, bom dia a todo mundo. Vamos continuar a nossa aula aqui. Só não vou esquecer de fechar para não atrapalhar. Então, vamos pensar junto. Nós estamos aí, 2010, Lei 12.305. Essa lei institui, cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Observe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já vem alterando a Lei 9.605 de 98. Então, em 98, 99, 2000, 2010, há 12 anos atrás já existia uma preocupação. Nós vamos observar que a preocupação era setorial, e aí agora a política nacional tenta regulamentar, regularizar e fazer com que isso aconteça, mas de modo genérico, de modo Brasil, e uma situação não pode ser diferente da outra. Então, acompanha só, a Política Nacional de Resíduos está ali na Lei 12.305. Eu tenho cada uma dessas leis aqui, depois a gente pode observar, só para a gente ter uma olhadinha nessa principal. Essa principal aqui é a que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tá? Então, ela vai falar logo de cara aí do objetivo e do campo de aplicação. Esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre os seus princípios. Então, é uma lei que já logo no artigo 1º, ela já vem mostrar disposição geral. Algumas colocam disposição geral lá no final, mas ela já logo de cara já vem falando dos princípios, objetivos, instrumentos, bem como as diretrizes relativas à
gestão integrada. A gestão sozinha não faz nada, então ela precisa de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. Quando a gente fala gestão e quando a gente fala gerenciamento, nós estamos falando de processo. E quando eu falo de processo, eu falo de efetividade, eu não estou falando de eficácia. Eficácia está lá no resultado, eficiência está lá no processo. Então, eu preciso ter um meio eficiente, um processo eficiente, para eu conseguir fazer gestão. E essa gestão precisa ser integrada. Essa gestão, ela não pode ser individualizada, municipalizada ou setoriada. Ela precisa ser integrada. E se a gestão for integrada, eu tenho um gerenciamento principal, e esse gerenciamento principal é processo, portanto, eu preciso ter estrutura. E aí eu pergunto, será que nós temos estrutura? Né? Será que nós temos capacidade, por exemplo, será que nós temos capacidade, por exemplo, para mostrar que o nosso sistema intermediário de gestão é eficiente para que a gente tenha um resultado eficaz, um resultado que traga uma decisão não setoriada, mas uma decisão otimizada, principalmente a nível federativo, com relação ao gerenciamento do resíduo, nesse caso sólido, pode ser o hídrico, pode ser outros tipos de gestão, mas nós estamos falando nesse instante do sólido. Então, essa lei traz a preocupação em 2010 de mostrar essa necessidade, de mostrar esse procedimento. E aí eu digo para vocês, o Ministério, principalmente do Meio Ambiente, ele tem os outros órgãos, e os outros órgãos são reestruturados e tal, mas até que chegue na mão da pessoa que precisa fazer a otimização do processo que é definido pelo Estado, pelo ente federativo, para o resultado que é voltado especificamente para a pessoa que está manipulando o resíduo, nesse caso o resíduo sólido, será que existe um equilíbrio entre quem precisa e quem oferece? Será que esse processo é eficiente? Será que esse procedimento gera recursos eficazes? Será que o resultado é eficaz? Isso é bastante interessante. Por quê? Porque a gente consegue agora imaginar como é que foi montada essa estrutura, como que foi participada essa cabeça para que ocorresse esse princípio de gerenciamento. E aí ele inclui, até mesmo incluindo os resíduos perigosos, os resíduos que a gente toma muito cuidado, que são os hospitalares. Então, a gente já observa aí que todos os hospitais não tem o lixinho lá fora falando que, olha, isso aqui é resíduo hospitalar, não mexe nisso. Não existe isso, é muito bem segregado, muito bem separado, ninguém põe a mão, é encaminhado em recipiente fechado, lacrado, e vai a uma destinação. Então, essa preocupação já existe, mas eu tenho que analisar outras preocupações que, embora sejam menores, elas podem trazer, sim, uma preocupação muito grande em relação ao bem-estar e à saúde da população. Nós vimos aí ontem teve uma entrevista muito interessante, e eu comecei a observar, já vem até de outros países, né? O reflexo vem de outros países. A localização, o encontro, foi encontrado o vírus do coronavírus, né? Do Covid-19, nas fezes. Opa, peraí, isso é uma situação extremamente crítica. Se o vírus consegue se reproduzir ou manter o DNA dele dentro do segundo cérebro, que isso quem diz sociedade médica, né? O sistema, o intestino, por exemplo, tal, é o segundo cérebro do corpo humano. Então, se ele consegue sobreviver e ficar ali,
e depois ele é descartado, ele é excretado e vai para um lugar onde outras massas são encontradas, será que eu não tenho que tratar melhor essa decomposição? Porque ali sim pode ser um foco gigantesco de contaminação. A partir do momento em que eu tenho tratamento de esgoto, por exemplo, nas grandes cidades, eu sei que vai por tubulação, tudo fechado, tal, vai cair no recipiente, esse recipiente vai ser tratado e depois vai ser descartado, já testado, tal. Isso se acontecer dessa forma. Se houver alguma dissimulação aí com relação à entrega ou descarte dessa massa que pode estar contaminada, nós podemos sim estar contaminando muito mais pessoas sem saber que a contaminação está sendo conduzida. Extremamente crítico essa situação. Mas a preocupação ainda nem é essa. A preocupação maior está na entrega, né, da massa no meio ambiente que não é tratado. Se esse resíduo excretado, né, fica parado aí no solo, e o solo não é tratado, e está aí a céu aberto, quem botar a mão ali vai se contaminar. E se botar a mão e lavar a mão não bem, né, não lavar a mão com eficácia e botar o dedinho na boca, vai ser extremamente crítico essa situação. Então, o que nós temos de preocupação? São situações de gerenciamento, procedimento crítico em relação... tem um mosquito aqui. Esse aqui é um dos meus mosquitos. Então, quando eu não der atenção para ele, ele não para. Olha lá, aula em casa é isso. Então, veja só, a preocupação maior nossa hoje é tentar otimizar, tentar fazer com que essa política de resíduo mínimo, ela traga, sim, um problema, se não for cuidado, por mais de meses, sei lá quanto tempo nesse caso, nesse exemplo aí, esse vírus pode sobreviver nessa massa. Se ele puder sobreviver, não tenho esse caráter médico, mas sei lá, um mês, 2 meses, 1 ano, se esse DNA fica preso nessa massa, nós temos aí uma possibilidade de contaminação efetiva, extremamente perigosa. E precisamos, sem dúvida nenhuma, dar fim, né, nessa posição. Então, quando o legislador chega logo de cara e fala sobre isso, olha a preocupação dele. Aí ele fala: estão sujeitos à observância da lei as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, ou seja, de direito público ou de direito privado, direto ou indireto. Aí sim, pela geração de resíduos. Quais são esses resíduos? Os resíduos sólidos, os resíduos administráveis, que não são decompostos pelo sistema hídrico. Então, essa massa vai perdurar, essa massa vai continuar. E eu tenho uma preocupação muito grande com esse procedimento, porque quando a gente fala sobre resíduos sólidos, esse problema pode, daqui a alguns anos, gerar uma efetividade do direito administrativo retroativo. Então, tudo que acontecer daqui a algum tempo que foi ocasionado por um problema não focado, não administrado, não gerenciado por algo que a lei mandava, isso pode gerar uma polêmica financeira de indenização nos próximos anos. Por quê? Porque a lei obriga, e se não for executado, ele vai gerar essa possibilidade. Mas se ela obriga, quem está sujeito? Nós, pessoas físicas, nós, pessoas jurídicas, nós, sitiantes,
ou gerenciadores de qualquer tipo de empresa que gere impacto, os donos de cemitério, né? Vamos imaginar o seguinte: enterrou. E agora? O que acontece? Como é que esse vírus, ele vai morrer? Ele vai... O que eu tenho que jogar? O que eu tenho que administrar? O que o dono do cemitério tem que policiar? Como é que ele faz esse controle? Ou seja, são sim as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as pessoas que fazem o gerenciamento dos resíduos. Então, olha só, a preocupação do legislador começou ali em 2010. E aí ele vai começar a decidir, para efeitos, entende-se, por acordo setorial, acordo, ele já começa a mostrar que a lei só funciona se tiver um acordo. Esse acordo, ele está, sim, submetido às regras de convivência entre a natureza e a técnica de manutenção do meio ambiente. Existe, e extremamente importante fazer com que seja observado esse acordo setorial, essa área contaminada, essa área órfã, e qual é o ciclo de vida desse processo, né, desse procedimento que está sendo gerenciado, para que não traga mais ocorrência nas próximas gerações. Então, olha a preocupação. E aí o legislador abre e vai embora. É uma lei bem complexa do ponto de vista de aplicação, e ela vai embora e assim por diante. Então, nós precisamos analisar com mais detalhes. Agora, olha que interessante. Essa é de 2010 a 12.305. Aí, abri só um pouquinho, mas a 12.305 de 2010, ela vai se referir, aplicam-se aos resíduos sólidos, além do que está disposto nessa nossa lei aqui, 12.305, a 11.445, ou seja, o que sobrou da 11.445, o que sobrou da 9.974 e da 9.969 e mais algumas. Agora eu quero mostrar a coxa de retalhos para você. Porque o legislador, quando faz uma lei, ele tem uma preocupação, mas nós hoje, Brasil, ainda não estamos preparados para fazer o foco de uma derrogação total de uma lei, né? Derrogação já está derrogando uma lei, ou uma revogação de um ou de outro artigo, mas tentando fazer com que sobreviva uma só. Isso para a gente hoje é impossível conseguir, porque o Brasil se preocupa com as menores coisas. Ele tenta regulamentar, regularizar as situações pormenores, para não deixar aberto necessidade de contato entre... Deixa eu fechar minha câmera aqui e tal. Então, ele se preocupa com os menores detalhes, e aí uma lei ficaria impraticável, daí ele se remete a outra. Mas olha só, eu agora trago, sim, a 11.445, que é uma referência extremamente importante, mas observe que, até eu coloco essa observação, é uma verdadeira colcha de retalhos. E aí eu peço para você fazer uma atividade de pesquisa em todo esse sistema legal, porque deixou muito espaço em aberto, a interpretação ela é muito ampla, então não tem como discutir uma situação se a gente não se inteirar por todas as outras leis, por todos os outros âmbitos, por exemplo. Está lá, 11.445, antigamente, está lá, estabelece, tudo riscado, ou seja, eu fiz questão de trazer ela do jeito que nasceu, atualizada, claro, mas mostrando todas as modificações. Se você for lá no planalto.com e pedir para imprimir ou para salvar só a lei sem as alterações, vai lá vir uma lei otimizada, limpinha, você não vai nem enxergar que isso aconteceu. Mas no nosso caso, isso aqui é extremamente importante. Então, essa lei 11.445, se eu for pegar ela, deixa eu ver se alguém está chegando aqui. Não, tá tudo certo. Ok. Então, se eu for pegar ela, eu tenho ela aqui, olha que coisa de louco aqui.
11.445. Olha que interessante, essa lei todinha foram modificações em cima de modificações. Estamos lá, nós estamos falando aqui de 1990, 1979, 1990, 93, 1978, e vamos embora, e vamos para frente. Por fim, ela estabelece diretriz nacional para o saneamento básico. Opa! Ouvi ontem na televisão que o Brasil não tem saneamento básico na maioria das cidades, das regiões. Aí ele cita as regiões, quais são. Então, peraí, se eu não tenho saneamento básico em algumas regiões, e tem uma lei que implica e que determina essa obrigatoriedade, o que é que está acontecendo? Olha como abre espaço agora para que os municípios busquem as vertentes ou para que as pessoas busquem as obrigatoriedades. Então, ela estabelece diretriz nacional para o saneamento básico. Ela altera a 6766 de 79, a 8.036 de 90, de 93, de 95 e de 78. Olha aí, nós estamos no início dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020. Nos últimos 40 anos, tudo isso que nós estamos falando de resíduo sólido aconteceu. Então, se eu pego aí um sitiante que tem 80, 70 anos de idade, quando tudo isso aconteceu, menos 40, ele já tinha 30, o pai dele já era um produtor rural, o pai dele já fazia implementos, e as coisas mudaram de que forma? Como que elas aconteceram? Está aí o legislador mostrando que essa lei e tal, e aí ele vai falar especificamente sobre saneamento. E olha só quanta modificação, gente. Olha, o que eu gostaria de mostrar para você é exatamente isso. Olha a nossa colcha de retalho, e nós estamos falando, 2016, e foi redação por exemplo, esse caso aqui, nós pegamos um inciso que foi já modificado da lei maior, que também recebeu uma outra modificação. Tá aí. Então eu falo de 2018, 2016, tudo modificado já. Olha a preocupação, olha, 2018, 2018, 2018, 2012, 2018, 2016, todas elas com modificações. Agora, será que alguém está pensando exatamente da forma que eu estou comentando? Será que cabe ao nosso legislador enxergar esse impacto? Aí, agora sobreviveu aqui, artigo 2. O serviço público de saneamento básico serão prestados. Aqui nós estamos falando, os serviços públicos. Então, o saneamento é um serviço público. Está lá, a lei está definindo isso. O serviço público de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais. E aí ele fala aí, deixa eu diminuir um pouquinho, 120. Ele fala sobre a universalização do acesso. Havia sido revogado pela medida provisória 868 de 2018 e foi reescrita aí universalização do acesso, só que ela vai começar a abrir e vai se expandir. Então, olha a coxa de retalho que nós temos, que ainda precisa ser reescrita, reobservada, realinhada e assim por diante. Cada uma dessas leis gera um impacto. Então, o que eu separei de interessante? Vamos voltar aqui, porque as leis vão continuar, tá? As leis vão continuar. V8 é hídrico, V9, depois eu vou subir isso aqui já com a gravação. Então, nós partimos aqui da 12.305, que modificou a 9.605 e que tem reflexo na 11.445 e assim por diante. Acabamos de ver a 11.445 e agora ela ainda reflete na 13.312. Olha como é que o direito ambiental
ele vai se verticalizar a partir da Constituição da República. Lá no início eu disse, a partir do momento em que eu faça uma alteração numa lei federal, ela vai gerar impacto, sim, até a necessidade municipal, e a adaptação vem de cima para baixo. Então, 13.312 de 2016, 11.445 de 2007 e 12.305 de 2010. 2010 para 16, vamos avançar 6 anos na frente aí. Altera a 445, que é de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento, para tornar obrigatória a medição individualizada do consumo hídrico nas novas edificações condominiais, perdão. Olha que louco que é essa lei aqui. Ela é curtinha, tá? Tem uns 3 artigos só. No exercício do cargo de presidente da República, faço o Congresso Nacional, decreta e eu sanciono. Esta lei torna obrigatória a medição individualizada do consumo hídrico nas edificações condominiais. Então, você que mora em condomínio, você já sabe, olha, eu tenho a necessidade aí de individualizar qual é o meu consumo de água. A partir do instante em que eu tenho um consumo de água, eu tenho um descarte de água e um descarte de tudo que vai junto com a água. Então, eu estou pagando o tratamento do meu esgoto. Se eu consumo água, eu pago o esgoto. Porque senão, qual seria a medida que o legislador teria para dizer o seguinte, olha, você não tem fossa? Não, eu tenho um sistema de entrega para concessionária. Então, eu pego todo o meu esgoto e faço essa entrega. Mas quanto eu estou entregando para ela? Não sei. Eu só vou saber quanto eu estou consumindo. Então, se eu recebo uma quantidade de água, o esgoto eu estou pagando pela mesma proporção. Se eu recebi a água, eu estou entregando a água com os dejetos. Então, eu só vou pagar o resíduo a partir do momento em que eu tenho o pagamento do consumo de água. Aí sim, vem uma obrigatoriedade. Então, está lá o ente federativo dizendo que cada condomínio precisa ter o seu consumo individualizado para que seja cobrado as taxas individualizadas. Se eu cobro uma taxa não usou nada, está lá fechado, mês inteiro fechado, consumo mínimo é X. Se você consumiu o mínimo, consumiu zero, mas eu vou te cobrar o mínimo, porque eu estou disponibilizando esse serviço, chamado de taxa. Deixa eu ver se chegou alguém aqui, eu acho que não. Ok. Então, raciocina aí comigo. Se eu estou cobrando uma taxa para um condomínio e esse condômino teve o consumo zero, eu vou cobrar uma taxa porque eu estou disponibilizando, é o chamado consumo mínimo, e aí ele vai ter que pagar o mínimo também em relação ao que está saindo lá no esgoto. Não está saindo nada, mas ele tem que pagar porque eu estou disponibilizando a tubulação. Se ele entregar alguma coisa, eu recolho e guardo. Então, isso é uma taxa que tem que ser cobrada. Essa taxa, ela tem um custo, exatamente esse custo é que nós vamos ter que discutir quais são os valores que estão referenciados, por exemplo, para se atribuir valores, né? Então, está lá. Mas de quem é essa preocupação? Do município? Não. Por que não é do município? Porque se essa é uma preocupação federativa, todos os menores, todos os municípios precisam se adequar a essa situação. Então, está lá. Todos os condôminos, por exemplo, precisam ter um hidrante para identificar o seu consumo e pagar a sua taxa. Portanto, não consumir nada, vou pagar uma taxa.
mínima, mas vou pagar. Imagine se todos os condôminos juntos tivessem uma conta só. O prédio ficou fechado o mês inteiro. Qual é o consumo? Zero. Qual é a taxa para consumo zero? Vamos supor, R$ 20. Qual é o consumo de tratamento de esgoto para um consumo zero? Vamos dizer aí R$ 8. Então, o prédio inteiro pagaria 8. Mas se cada um tiver a sua taxa individualizada, e aí eu teria, vamos supor, 100 condôminos no prédio, esses condôminos, por exemplo, vão pagar cada um R$ 20 e R$ 8 de taxa. Então, é 100 vezes 8, 100 vezes 20. Aí começa a ficar significativo. Por quê? Porque é um serviço público, é um serviço de prestação de serviço, então tem um custo. Está lá, a preocupação de cima para baixo. Porra, então, o legislador foi muito esperto em fazer essa lei, ele trouxe essa obrigatoriedade para eu pagar, exatamente isso. Mas ele está disponibilizando o serviço? Sim, ele está disponibilizando. Não discuto se ele está ou não disponibilizando, porque está disponibilizando. Mas esse custo ele está tendo? Não. Mas e o staff dele? Então, olha como que a conta fecha. Olha que interessante esse fechamento de conta no final, né, dos valores. Está lá, a preocupação principal é, sim, do legislativo, ente federativo, e dali para baixo ele vai trazendo para a gente. Agora, olha mais o impacto aí. Essa lei 13.308, ela altera a 11.445 e estabelece diretrizes nacionais para os que estabelece para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de sistema pluvial. Cara, tem meia dúzia de artigo também. Então, existe uma determinante de obrigatoriedade que é a manutenção preventiva da rede de drenagem pluvial. Então, eu vou imaginar os recursos por outra tubulação que também vamos chamar de hídrico. Então, o legislador está falando o seguinte, que o Estado, federação, está preocupado, sim, com o tratamento do resíduo industrial, da coleta, manutenção dos canos, não pode estar furado, não pode contaminar o solo, não pode sujar o meio ambiente. Pergunta: qual o percentual de tratamento de esgoto que o Brasil tem? E agora? E agora, José, como é que nós vamos consolidar, otimizar essa situação? Para quem tem a obrigatoriedade de manutenção e de pagamento. E para as regiões que não têm esse tratamento. Como é que a lei está se manifestando? Está lá, está na lei. A obrigatoriedade está ali. Muito bem. Existe aí uma outra lei, a 9974. Ela vai se preocupar. Olha só, 9974. Ela altera uma lei de 89 que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, comercialização, propaganda, utilização, importação, exportação, principal, que afeta a gente, o destino final dos resíduos. E agora, José, como é que nós vamos trabalhar com relação a esse resíduo final gerado pelo ente federativo? Como é que nós vamos dar destino final? Tem outra lei aí, a 9966, 9974 de 2000, 6 de junho, 28 de abril, alguns dias antes, 9966, dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição. Nesse caso, causado por lançamento de óleo e de outras substâncias, qualquer coisa que esteja relacionada aí ao resíduo sólido, está sendo fiscalizado pelo sistema de gerenciamento de poluição, de coisas nocivas e perigosas, tanto em água quanto em solo também. Então, eu tenho uma preocupação. E veja que já tem um artigo aqui de 2002, de um decreto, que também já faz algumas alterações.
algumas implementações. Tudo isso é decorrente de situações que a gente viu aí, porque em 2002, 2020, nós estamos há 18 anos atrás. Eu tenho 29 anos de idade, vocês não sei quantos anos vocês têm, não. Mas faz de conta, tá, gente? Faz de conta. 29. Se eu tiver 29 e eu estou retornando aqui a 2002, 2020, 18, então eu já era nascido. Ou seja, situações que ocorreram depois que eu nasci, eu tenho 29 anos, vocês eu não sei. Eu tenho a seguinte preocupação: se isso ocorreu depois que vocês nasceram, 2002, os problemas ainda existem? Ou essa lei foi simplesmente para tentar solucionar um problema, e aí ela está escrita aqui, mas será que nós enxergamos isso? Ok, vamos para frente, tudo isso tem que ser discutido. Então, está lá, 12.305 institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável. E um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem. Esse é o nosso foco, propiciar o aumento da reciclagem e da utilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Se nós estivermos trabalhando num procedimento administrativo com foco no direito ambiental, quem é que vai notificar? Alguma secretaria, alguma unidade de uma secretaria. E a partir do momento em que eu receba essa notificação, eu tenho agora que voltar no ente federativo e descer, principalmente me preocupando com a reciclagem e reutilização de resíduos sólidos. Se eu estiver na cidade, eu posso ter esse impacto, posso ser multado, por exemplo, ou se eu estiver no sítio, fazenda, chácara, alguma outra coisa assim, eu também tenho que me preocupar com a destinação desse rejeito. E aí ela vai começar a trabalhar. Então, eu trago aí inovações sobre os resíduos sólidos urbanos, a obrigatoriedade da eliminação dos lixões, por lei, cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões. A maioria das cidades não tem mais lixão, acabou. O lixão era onde as pessoas, boa parte das pessoas mais simples, que dependiam da coleta diária dela, ficava esperando os caminhões enormes, os caminhões chegavam lá do caminhão do lixo, virava aquilo lá, tudo aquilo lá no lixão, o caminhão saía e as pessoas iam cavocando aquilo, tirando coisas e separando tal, e depois levava para vender. Era um recurso. Então, esse lixão não existe mais. Mas existe sim. Esse pessoal ainda continua trabalhando aí em cooperativa. Espero que esteja de forma legal, trabalhando em cooperativa, e aí eles recolhem esse lixo, esse resíduo, separa o resíduo, vai para o descarte, separa o reciclável e manda embora. Mas eu não posso esquecer que grandes empresas ganharam aí a movimentação do lixo nas cidades, nos municípios, né? Então essas empresas são responsáveis pela movimentação do lixo e pela movimentação dos reciclados. Para onde vai o dinheiro? Para eles. Como é que funciona? É uma questão financeira. Precisa ser fechado. É um problema sério, é um problema de impacto setorial, principalmente com relação à população carente que está trabalhando ali no dia a dia. Quem é que está ganhando em cima do serviço deles? Não sei, não vou discutir com isso, mas depois eu quero que vocês deem a sua opinião. Então, isso inova a inclusão dos catadores, das catadoras de material reciclável e reutilizável, tanto na logística reversa quanto na seletiva. Aí essa logística reversa é bastante interessante, mas no Brasil a gente não tem tanto essa obrigatoriedade tem, a gente não vê os caminhões indo buscar a bateria largada nos postos certos, pilha e assim por diante.
Aí eu conversando ontem com um amigo meu alemão, né? E ele me mandou, eu até fiz uma pergunta para ele com relação ao tratamento do descartável na Alemanha, e ele traz aqui umas observações. Eu vou lendo em alemão e vou tentando traduzir o mais rápido possível aqui para vocês. Veja, o lixo doméstico comum, você paga uma taxa anual por uma lixeira de determinado tamanho. Dá a entender que cada cidadão compra uma metragem cúbica e põe o lixo ali dentro, mas você paga por esse lixo. Se passar, vamos ver o que acontece. Se for maior, você paga mais. Quanto ao lixo tipo móvel, aqui onde eu moro na Alemanha, você tem direito uma vez por ano um determinado volume. Se tiver mais ou mais vezes por ano, você paga essa diferença. Entulho de obra, entulho em geral, é por caçamba metro cúbico. Ele escreve metro cúbico, eu estou traduzindo como caçamba aqui. Ou se você leva por quilo. Então, o entulho é por metro cúbico. Se você coloca lá uma caçamba, você paga o preço da caçamba. Mais ou menos como funciona aqui. Só que lá o descarte é no lugar certinho. Mas se eu tiver 1 quilinho só de material, um servicinho que eu fiz, eu pago por quilo. Aí eu vou levar e vou pagar por quilo. Entrega de lixo, de resíduo doméstico, né? Na realidade, ele não separa a palavra técnica aqui, mas ele fala eletrodoméstico, você entrega no depósito e é gratuito. Por quê? Porque geladeira, máquina de lavar, secadora, são produtos pesados e grandes. E aí você telefona e eles buscam com dia e hora marcada, tudo agendado. As lojas que vendem são obrigadas a levar o produto antigo. Tá aí, ó, logística reversa. Nós não temos isso. Então, se eu for lá na Casa Bahia entregar uma televisão que eu comprei lá, ele é obrigado a recolher e destinar ao fabricante. Tá lá, mandando lá para LG, para Samsung e assim por diante, ou chamando eles para vir buscar. Lá funciona. Aqui não sei, não tenho essa informação. Existem instituições sociais que aceitam os eletrodomésticos. São instituições que cuidam de pessoas com problemas mentais. Então, ele está dizendo aqui, serve como terapia. Eles desmontam as peças e aproveitam para fazer as vendas. São peças vendidas. Uma fonte de renda, também uma fonte de renda. Também temos o lixo reciclável, plástico, lata, etc., que vai dentro de uma lixeira padrão, que é o que ele tem lá e que ele paga. Passou, ele paga a parte. E chamado bio, que também tem outra lixeira padrão. Você coloca planta, casca de... olha que interessante, o nosso vídeo mostra, mas eles fazem. Nessa bio, você coloca planta, casca de batata, casca de banana, etc., tudo que é degradável, eles recolhem, levam e fazem a compostagem. Nós não temos isso. Por fim, a lixeira de papel, como já disse, só tem papel. Você se acostuma, você separa, não é complicado. Caso você queira fazer uma adaptação, você tem que pagar tudo por tudo que você está entregando. Então, olha só, deixa eu ver outra coisa aqui. A única coisa que encontrei aqui de graça foi o ar. Ele está falando, né, na Alemanha ele tem que pagar até o ar, agora ele vai ter que pagar. Mas eu já estou vendo minhas dúvidas, porque tem exigências aí de redução. E aí o posto de gasolina já tem manutenção, inspeção de carro, sistema de aquecimento. Tudo isso já está sendo cobrado antes do licenciamento. Ou seja, existe aí agora uma obrigatoriedade. Então, a Alemanha funciona assim. Está aí, essa informação é de ontem, recebi ontem, e trago aí uma informação quente, mas nós aqui no Brasil não temos isso. Ok. Aí eu tenho aqui os instrumentos, acordos, educação ambiental, estudos regionalizados, planos municipais.
intermunicipais, estaduais, ou seja, a malha é geral. E aí, vem lá, a própria lei está dizendo, o que é resíduo sólido? Resíduo sólido refere-se a uma gama de lixo decorrente de atividades animais e humanas, que são descartados como indesejados e inúteis. Então, gente, tudo que não é resíduo é reaproveitado, é reciclado. Mas o que é que sobra de resíduo? O lixo decorrente da atividade animal e humana. Pele, casca, casco, unha, cabelo, tudo isso, fezes, fralda, que mais? Sei lá, coisas que a gente vê, papel higiênico, não são realmente reciclados, não são utilizados. E isso é um resíduo sólido e isso vai para o descarte, e esse descarte é muito bem controlado. Tá? Tem que ter um sanitário municipal chamado, mas ele é muito bem administrado. E a gente vê aí os navios europeus, navios lá asiáticos, sei lá, trazendo lixo para ser enterrado em outras regiões, eles estão pagando por isso. Mas será que eu recebo? Será que o Brasil recebe? Será que alguns países recebem? Como é que funciona esse tratamento de resíduo aí, que vai de um país para o outro, que ninguém quer esse negócio? Então, eu coloquei aqui, a categorização também pode basear-se no potencial de perigo, o que inclui produto radioativo, produto inflamável, infeccioso, tóxico, não tóxico e assim por diante. E aí ele fala um pouquinho sobre a gestão dos resíduos, o objetivo das gestões, e eu preciso que você dê uma lida aí, porque são coisas extremamente importantes. Mas eu trago aqui uma informação também interessante. Aí eu falo aí a observação, né? Tudo isso deveria ter acontecido, o prazo não foi atendido, a erradicação dos lixões não aconteceu com eficácia. Os lixões continuam em alguns lugares ainda existindo. Era o prazo de 2014, mas foi prorrogado para 2021. Aí precisamos saber se isso vai acontecer. Será que a logística reversa funciona mesmo? Na Alemanha, acabei de receber ontem aí, até pensando na atividade de hoje, eu vou conversar com o alemão, o meu conhecido aí de outras épocas. Deixa eu ver como é que funciona lá. Já tive a oportunidade de conversar no passado, e eu me lembrava que você pagava o lixo por quilo, e aí como é que será que é hoje? Como é que funciona? Continua pagando por quilo, só que você não paga de quilo em quilo, você compra uma caixa, essa caixa cabe tantos quilos, você coloca. Se você, se não couber naquele lixo, ou você espera para o dia seguinte, ou então, se você for descartar no mesmo dia, tem uma balancinha lá pesando, você vai pagar separado. Muito bem, eu fiz um resuminho aqui, não é meu, tá? Fui lá, busquei, tá na revista da Politize, né? Bastante interessante, alguma informação assim, bem agradável para a gente poder discutir. Desafios da coleta seletiva. Primeiro, o valor. Essa coleta é 4 vezes maior do que a coleta convencional. Quem paga por essa coleta? Eu pago para que essa coleta seja retirada? Eu pago por uma... Se eu não pagar, e se eu falar assim, não, eu não vou pagar mais, eu vou descartar o meu lixo, eu vou colocar tudo aqui fora, separadinho, os catadores passam aqui, recolhem e levam embora. Será que eu posso fazer isso? 2. Tributação. Produtos reciclados podem ser tributados mais de 2 vezes. Daí quem recolhe paga essa tributação. Baixa produção. Materiais reciclados não contam com uma indústria profissionalizada. É verdade, gente. Não existe uma empresa, a gente não vê uma fábrica aí de reciclagem, não tem uma fábrica de reciclagem de produtos, sei lá, pega toda garrafa PET e transforma em numa garrafa para transportar, sei lá, alguma coisa que não precisa ser de primeira geração e passa a ser de segunda geração, por exemplo. Isso aqui é
vamos imaginar, um óleo de carro e não precisa de uma embalagem de matéria-prima nova, pode ser reciclado. Então, beleza, isso vai ser transformado. Então, o que ele fala? Baixa produção, efetivação do PNR, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa efetivação, necessidade de elaboração de um plano com metas e diretrizes. Está vendo? Ó, existe aí realmente uma necessidade, uma regulamentação, uma fiscalização, tal. Fatores comerciais externos. A queda do valor de algumas matérias-primas fazem com que os materiais reciclados tenham o mesmo valor de alguns materiais novos. Mas será que isso vai ser para o resto da vida? Será que o material barato do reciclado vai concorrer com a matéria-prima nova? Alguma coisa está errada, uma equação está errada. Por quê? Porque falta produtividade, falta indústria especializada para tornar aquilo barato. 6. Pouca ação do poder público. Falta incentivo fiscal, falta subsídio. Será que falta? O município fala assim, olha, eu vou fazer uma licitação, vocês vão recolher o lixo, vão me pagar por essa atividade, e aí vocês destinam do jeito que vocês acharem melhor. Estou disponibilizando aí um aterro sanitário, vocês mandam para lá e paguem por esse material que vocês estão entregando. Então, esse custo é de vocês. Então, eu estou pagando, entregando e tal, é uma conta que não fecha. 8, falta de consciência por parte da sociedade. As pessoas não têm incentivo tanto para separar e para destinar corretamente, quanto para o consumo de produtos ambientalmente sustentáveis. Então, é uma crítica, é uma situação que é apresentada. No mapinha eu tento trazer alguns problemas que a gente tem. E aí trago também aqui como que o resto do mundo lida com esse resíduo. Coloquei ali a própria Alemanha, mas eu tenho aqui Alemanha, Austrália, Países Baixos, Suécia, Bélgica. Então eu contei o que é o da Alemanha, mas como é que você vai focar os outros? E aí eu peço para você, qual é o seu posicionamento crítico? O mundo fala disso, mas qual é o seu posicionamento crítico? Qual o destino dos resíduos sólidos no Brasil? Os descartáveis recicláveis são recolhidos por empresas especializadas e comercializadas para reaproveitamento. Caso seja realizado pelas cooperativas em locais municipais, como que funciona? É remunerado? É legal? Não é legal? A gente tem aí o nosso dia a dia, é possível a gente observar que existe aí uma conversa, né, do próprio coronavírus, aí, o Covid-19, quando a gente fala, olha, os catadores estão incluídos no benefício dos R$600, porque eles não podem mais catar, sair recolhendo e tal. Será que eles estão incluídos? Será que eles não estão incluídos? Como que eles são codificados, cooperados, né? Não cooperados, mas como que eles são, faltou a palavrinha mágica lá, que eles são inscritos nessa situação, como é que eles provam e comprovam essa situação? Bom, seria preferível a separação, perdão, na fonte pelas famílias ou a entrega total aos coletores municipais para divisão? E aí eu falo um pouquinho sobre retorno financeiro, catadores. Então, como é que o mundo faz e como é que nós fazemos? Essa é uma atividade que eu quero que vocês foquem. E aí eu trouxe aí, vocês precisam ler várias leis, 9966, 12305, 13308, 13312, 9974, 9966, acho que ela está próxima aqui, 9966, vai aparecer em algum lugar, 11445, e aí eu trouxe também
um artigo bastante interessante. Como alguns países tratam dos resíduos industriais, né? dos seus resíduos. E aí você vai encontrar também na internet uma vasta, né? Alemanha. Então, quando eu vi isso daqui, eu liguei para o cara, mandei a mensagem para o alemão amigo meu e ele retornou uma informação bem simples do nossa linguagem, do nosso dia a dia, que eu traduzi para vocês aí o mais rápido possível. E aí ele fala aí também sobre o japonês, como é que funciona, tal, as empresas estrangeiras e assim por diante. Ou seja, nós temos aí uma necessidade de adaptação. Aqui, eu não sei que país é esse aqui, bloco soviético, não sei se é. O que eu falei. Estocolmo. Estocolmo? Estocolmo, professor. Isso. Olha, que legal. Perdão, Estocolmo. Estocolmo investe na coleta a vácuo subterrâneo. Eu falei que Taubaté fez alguns meses atrás, coisas assim. Mas aí nós estamos vendo aqui Estocolmo de provavelmente décadas já fazendo isso. Tanto que eles usam, né, uma forma diferenciada. Mas aqui ainda tem uma conscientização, tá vendo? Ele coloca lá, não sei se aquilo lá é cinza, em que cor que vai ser o que a mulher está mexendo. Aqui eu tenho verde e azul. No Brasil tem uma série diferente. Aqui já está caindo mais ou menos separado, mais ou menos. Provavelmente por trás dessa parede aqui é que está o container e o lixo, né? O caminhão passa lá por trás, retira e leva embora. Taubaté não abre o chão aqui, retira o caminhão à noite, lava tudo, fecha e vai embora, dá continuidade. Nesse caso, provavelmente esteja aqui por trás do muro. Mas já existe uma conscientização aqui, olha que interessante. Está aqui azul, verde, não sei o que é o dele, não sei, não posso dizer que se é padrão, azul é isso, verde é aquilo e aquela cor, não sei. Mas estou vendo uma sacolinha lá, um saquinho que a mulher está jogando. Na Alemanha, você tem a sua caixinha e se passar o que você joga, você paga separado. Aqui em Estocolmo já não é assim. A não ser que você tenha lá na sua casa, sim. Isso aqui até pode ser a casa da mulher, mas acho que não, né? Ela não ia fazer por trás do muro, chegar um caminhão. Deve ser municipal mesmo. Mas interessante, olha, tá aí como a gente tem que parar para observar com carinho essas modificações. Suécia, olha que coisa mais linda, né? Olha só, os prédios são limpos, lindos, maravilhosos, as lixeiras na rua. Olha, não são fotos novas, são fotos mais antigas. Aqui a gente ia tentar ler aqui se está dizendo o que é para colocar no verde, mas não tem. O padrão aqui, a pintura é a mesma. Mas observe o seguinte, nós estamos aqui na Suécia e eu tenho aqui verde, azul e preto. Estocolmo, verde, azul. Será que aquele é preto? Não sei, pode até ser. Mas olha a conscientização. No Brasil, lá no primeiro slide, eu coloquei lá um monte de caixinhas. Será que eu preciso de tudo aquilo? Será que as pessoas vão memorizar? Será que 3 não seria suficiente? Precisamos debater isso. Estados Unidos eu conheço. Eu vi como que a gente jogava o lixo. Desci super tarde da noite para colocar no container, porque eles não é toda hora o lixo lá estava na 46, num período que eu fiquei aí lá em Nova York, 46 perto da Quinta Avenida, não pode ter lixeira não, de jeito nenhum. Então chega lá o caminhão, coloca a lixeira, eu acho que eram 7 horas da noite, disponibilizava a lixeira, as pessoas desciam quase que rapidamente e já descartavam o lixo e voltavam. Primeiro que o frio era demais. Depois que a lixeira não ficava por muito tempo. Já passava o caminhão, recolhia só no dia seguinte. Não tem lixeira no meio do caminho sobrando para as pessoas ficarem cheirando. Não, um negócio totalmente diferenciado.
E se São Paulo fosse assim? E se as menores cidades? Será que esse custo, quem paga esse custo? Tudo é uma questão de custo e alguém tem que administrar. Japão deve ser uma coisa de primeiro mundo. Olha que interessante. Olha só. Então, eu acho que vocês têm experiência aí. Acho que a Maria de Lourdes morou em outro país também, não foi, Maria de Lourdes? Não, professora, eu só tenho alguns contatos e acabam enviando para mim, mas eu nunca morei, não. Entendi. Abrindo aqui. Então, olha que interessante, gente. Quando a gente fala de resíduo, gestão de resíduos, a gente fala, mas eu estou estudando direito, o que que eu tenho qual é a relação que eu tenho? Nós temos, a nossa obrigação é muito grande, principalmente porque nós seremos, com certeza, os portadores das vozes das pessoas que estarão com problemas logo daqui para frente. Eu não acho que isso vai demorar muito tempo, não. E aí, como é que nós podemos fazer para levar isso para o legislativo? Observe o seguinte, todas as normas são federativas. Onde é que vai acabar os nossos recursos? STF. Nós, na área civil, vamos parar lá na segunda, nos tribunais e tal, mas nós estamos falando agora de legislação no âmbito ambiental, que é difuso, e aí o impacto é federativo. Vai parar lá na mão do STF. Olha que coisa maravilhosa para a gente como gestor aí do direito ambiental. A gente começa num procedimento administrativo, toca o barco e vai embora. Vamos tentar fazer tudo isso ocorrer. Mas muito legal, gente. Então, daqui a pouco eu vou subir esse slide aí. Pesquisem, já tem exercício para fazer, pesquisa para fazer. É uma área que eu gosto muito, desculpa, gente, perdão aí, eu falo demais, mas é uma área muito agradável, é uma área em que a preocupação dos advogados, a maioria deles não tem noção do que está fazendo, não tem noção do que está ocorrendo, porque não atuam nessas áreas. Então, eu acho isso extremamente importante, extremamente útil, extremamente viável, e quando a gente para tentar se conscientizar, mas o que eu estou fazendo é o que o mundo está fazendo, e aí eu preciso entender exatamente essa diferença entre mundo e Brasil, entre preocupação do legislativo do mundo e a preocupação do legislativo brasileiro. Entre a água que desce lá da Cordilheira dos Andes, que vai lá da geleira, que vai passando nas vinícolas, que não pode ter, de hipótese alguma, contaminação. Vinícola não pode ter produto químico defensivo agrícola de jeito nenhum, porque essa água da geleira, além de passar por lá, vai descer e vai chegar nas cidades onde as pessoas precisam dessa água. E nós temos casos parecidos aí, os nossos rios, eles passam pelas cidades e tal, então, em tese, nós jamais poderíamos estar jogando resíduo no rio, porque alguém logo abaixo vai precisar recolher a água para tratar e consumir. É uma preocupação, e aí nós precisamos pensar exatamente dessa forma. Mas agradeço a vocês aí, avancei aí um pouco, deixa eu ver, olha, avancei pra caramba. E por que eu avancei? Porque quase 10 horas, e eu não posso esquecer que vocês têm mais 1h30 de pesquisa em cima. Essa aula EDIB, ela é parcial, e eu preciso que vocês agora continuem pesquisando, sentados, trabalhando e tal, e 10 horas, 11h30, vocês vão levantar quase na hora de fazer o almoço, né? Porque o almoço não vai estar pronto não, gente, ó, pega para fazer. Eu também vou fazer, vocês não... E o nosso dia funciona assim. Pessoal,
Um grande beijo para vocês, muita saudade de vocês. E daqui a 2 semanas eu espero que estejamos aí no contato presencial para a gente poder retornar ao nosso, com o máximo de segurança possível, o nosso dia a dia. Beijão, pessoal. Obrigado. Está aberto o microfone aí para vocês. Abraço, professor. Muito obrigada. Uma boa semana. Muito obrigado, querida. Um grande abraço. Fechando a minha câmera aqui, o microfone ainda está aberto. Vou fechar aqui a gravação, parei a gravação.